Enquanto você permanece no Senhor, há fruto de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que vai lá. Os versículos 14 e 15. Enquanto você encontra o livro de Josué, o capítulo 24, quero louvar a Deus pela vida do pastor Nocivaldo, mais uma vez pela confiança ao departamento de jovens deste campo, por promover esse trabalho e nos conceder a oportunidade de estar junto com vocês, toda a liderança, e a todos os jovens, que Deus continue abençoando grandemente os companheiros aqui no púlpito, o dirigente desta congregação, que também é conhecido da gente, também ao presbítero nosso irmão Luciano, que sempre tem nos recebido ali também, quando possível, no povoado de Angico. Que Deus continue vos abençoando de maneira grandiosa. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga amém, por gentileza. Graças a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Josué capítulo de número 24, versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós estamos nessa noite diante de um texto que eu creio ser bastante conhecido de todos os irmãos. Trata-se do livro de Josué. E eu gostaria de iniciar nesta noite com uma simples, porém objetiva pergunta: quem foi Josué? Josué foi o homem que teve de Deus a responsabilidade de substituir no governo de uma nação um dos maiores personagens de todo o Antigo Testamento, que foi Moisés. Josué foi um homem criado para isto, e desde o princípio, quando Israel saiu da terra do Egito, o Senhor estava trilhando o caminho de Josué, a fim de que ele chegasse a este ponto de um dia exercer o governo desta grande nação. Este era Josué, um homem que construiu uma história ao lado de Moisés. A Bíblia nos diz que Josué era o servidor de Moisés, era aquele que conhecia mais de perto a pessoa de Moisés, o ministério de Moisés. Com certeza não foi fácil para Josué, e até por isso, ao registro da Bíblia Sagrada, dá-nos a entender que havia um certo medo no coração de Josué, no momento em que de fato Moisés impõe sobre ele as mãos e o institui como aquele que daria sequência ao projeto de Deus no governo da nação de Israel no deserto. E é por isso que o Senhor logo reanima a Josué. Se nós lemos o capítulo de número 1 do livro de Josué, entenderemos que Moisés havia cerca de 30 dias já que havia falecido, e Israel estava ainda no mesmo lugar aonde Moisés havia partido para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Josué, e as palavras do Senhor, elas são contundentes, elas são objetivas. Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, guia este povo, conduz este povo. O que Deus está tentando passar a Josué é que Moisés, apesar de ser servo, apesar de ser um homem que teve uma profunda e uma grande intimidade com Deus, as palavras do Senhor já é morto, porque tudo nesta vida passa,
nada permanece para sempre. E ninguém nesta vida é insubstituível, nem mesmo Moisés, porque Deus sempre tem alguém para colocar no devido lugar. E nós às vezes nos enganamos quando imaginamos serem substituíveis naquilo em que fazemos para Deus. Não há ninguém que seja insubstituível. O único que pisou sobre essa terra, que teve um ministério, uma obra insubstituível, foi Jesus Cristo de Nazaré. Porque o propósito dado ao Pai para ele é de fato para alguém insubstituível. Mas no demais, todos os homens passam e daqui a pouco eles não existem mais. Só que Moisés foi alguém que teve esta posição adquirida pela manifestação de Deus perante ele, perante Israel, no exercício do seu ministério. Então não seria fácil para Josué substituir a Moisés. E percebe-se até mesmo da parte dos filhos de Israel, da nação de Israel, uma certa desconfiança com relação ao ministério de Josué. Só que Deus é aquele que quando chama, quando ele escolhe, ele mesmo trata de credenciar aquele a quem ele chama para o ministério que ele deseja. E é por isso que Deus aparece para Josué, e o Senhor diz: Josué, eu começarei a partir de hoje a te engrandecer perante os filhos de Israel. O que Deus está dizendo a Josué é: eles estão ainda na lembrança de Moisés, e eles estão com uma certa desconfiança acerca de ti, mas eu, Senhor, começo hoje a te engrandecer perante os filhos de Israel. O que Deus está dizendo a Josué é: não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, não é a tua habilidade, mas eu, o Senhor, que te chamei e que te escolhi como líder desta nação, eu te credenciarei como líder de fato. Eu te credenciarei perante os filhos de Israel. A confirmação de Deus no nosso ministério, ela não provém por meio das nossas habilidades. A confirmação de Deus no nosso ministério, ela não vem por causa da nossa inteligência ou na manifestação da nossa sabedoria própria. A confirmação de Deus para o nosso ministério, ela só se dá por causa da manifestação divina em nós e através de nós. Quando Deus faz alguma coisa através de nós, alguém olha e diz: é escolhido, é escolhida por Deus, porque é Deus quem credencia um homem e uma mulher a quem ele escolhe. E a partir deste momento, Josué vai desenvolver um ministério produtivo, um ministério extremamente abençoado por Deus perante os filhos de Israel. E nós conhecemos a história: Israel atravessa o Jordão de maneira grandiosa. A partir de então, eles começam de fato a olhar para Josué como alguém escolhido por Deus para substituir a Moisés. E a Bíblia vai nos revelar durante todo o período das escrituras do livro de Josué, que Josué entra com aquele povo na terra prometida. Deus vai dando a ele as conquistas daquele território. E quando chegamos nos versículos, nos capítulos de números 23 e 24, nós temos as últimas palavras de um homem que viveu o período da sua vida caminhando pelo deserto e aprendendo com Moisés, e depois também exercendo a liderança. É um homem que construiu uma história e que agora já está tão avançado na sua idade, e está chegando a hora dele partir para o Senhor. Então Josué, a Bíblia diz que ele reúne todos os anciãos, ele reúne todos os príncipes de Israel, e Josué vai dar as suas últimas instruções. Logo, eu entendo que as últimas palavras de um homem, elas diz muito respeito acerca de quem foi este homem, do que ele desenvolveu durante todo o período da sua vida. Os grandes homens da história da humanidade sempre têm um epitáfio na sua sepultura, demonstrando alguma coisa feita por ele, se for na área da ciência ou que seja na área da política, em
qualquer área, os grandes homens sempre deixam um legado que está resumidamente sintetizado naquilo que está escrito na sua sepultura, porque as últimas palavras de um homem revela, as últimas palavras de um homem diz acerca do que ele foi ou do que ele exerceu durante toda a sua vida. E os capítulos de número 23 e 24 do livro de Josué são as últimas palavras de Josué. E eu gostaria nessa noite de meditar um pouquinho convosco acerca do que Josué quis passar nestas suas últimas palavras perante os filhos de Israel. Primeiro, Josué vai dizer no capítulo de número 23 e no versículo de número 3, ele diz para Israel, nas suas últimas palavras: vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as coisas, a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. A primeira coisa que eu vejo nas últimas palavras de Josué, que apesar de ele ser um homem que construiu uma história de sucesso, apesar de ele ser um homem que construiu uma história que dava prazer de se ouvir o seu relato, Josué não tem a pretensão de fazer um exímio relatório acerca de tudo que ele havia feito como alguém escolhido por Deus em Israel. Mas Josué entende ser apenas um instrumento de Deus para cumprir um propósito definido e estabelecido por Deus. E ele diz aos filhos de Israel: vocês sabem tudo quanto Deus fez a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Josué não atribui a si a honra, porque todo homem, toda mulher de Deus, ele ou ela não está em busca da efêmera glória humana, ele ou ela não está em busca dos títulos humanos, da glória e do prazer momentâneo de ser exaltado acerca de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer. Josué disse: vocês sabem tudo que Deus fez. Agora, tudo que Deus fez não foi porque eu, Josué, estava no comando desta nação, não foi porque eu fui escolhido. Tudo que Deus fez foi por causa de vós, foi por causa daquilo que Ele prometeu a vós. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza tem um propósito, e é aqui aonde eu glorifico ao Senhor, porque aonde o homem é glorificado, aonde o homem é adorado, aí não estará o Senhor Deus. Deus está aonde Ele só é adorado, Ele só é glorificado. E as pessoas acham que o que acontece na igreja é porque o irmão, é porque a irmã, é porque ele, é porque ela. Não. Josué está dizendo: tudo que Deus fez não foi por causa de mim, não foi porque eu tinha uma grande intimidade com Deus, não é porque eu tenho alguma habilidade ou algum desenvolvimento na obra, mas é por causa de vós que Deus operou grandes maravilhas. O mais importante na igreja não é quem prega ou porque prega, o mais importante na igreja não é quem canta, o mais importante na igreja é a igreja de Cristo, é o povo do Senhor sobre a face da terra. E quando Deus dá dons, quando Deus dá talentos, está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, buscando o aperfeiçoamento da igreja, buscando a edificação da igreja, porque só há um trono na casa de Deus, e esse trono pertence a Ele, que é Senhor para toda a eternidade. Quem nesta noite pode glorificar o seu nome, porque a Ele a glória para sempre.
Josué, quem sabe, na visão de alguns, seria um homem que teria alguma coisa a falar em seu próprio nome. Mas Josué entende que Deus havia lhe feito todas aquelas coisas. É Deus que é glorificado. As últimas palavras de Josué me revela que ele nunca foi um homem que buscou qualquer tipo de glória dos homens, mas que ele sempre procurou a glorificação ao nome do Senhor. As últimas palavras de Josué também vai nos revelar que Josué é um homem que priorizava as coisas de Deus, e por isso Josué vai dar algumas exortações. No versículo de número 6 do capítulo de número 23, ele diz para Israel: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Em segundo lugar, Josué exorta Israel a que se esforçasse muito para fazer a vontade de Deus expressa na lei dada a Moisés. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e Josué aproveita os últimos instantes da sua vida para exortar Israel, para dizer a Israel: esforça-te muito para guardar a lei do Senhor. Sem esforço a gente cai, sem esforço a gente não prossegue, sem esforço nós vamos parar no meio da jornada. Mas se nós nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, a nossa conquista não vai parar por aqui, mas ela vai avançar muito para a glória do nome do Senhor. No versículo de número 11, Josué diz: portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, o vosso Deus. Primeiro, Josué não é um homem que busca uma glória humana. Josué é alguém que exorta os filhos de Israel acerca de que deve se esforçar para preservar o que Deus havia ordenado. E em terceiro lugar, Josué diz: guardai muito a vossa alma. O local aonde Israel está, quando Josué está dizendo estas palavras, é um lugar muito encantador. O lugar aonde Israel está, quando Josué está dando as suas últimas instruções, é um lugar muito atraente. É um lugar cheio de perigos. Josué diz: guardai muito a vossa alma, preservai a vossa alma, zelai pela vossa alma. Não existe um lugar no homem aonde o inimigo tenta lhe trazer através dos encantos e daquilo que lhe é oferecido, a não ser a alma. Josué está querendo dizer: eu estou indo, eu estou partindo para a glória, eu não vou mais continuar, mas Deus deve continuar sendo o Senhor da vossa alma. Deus deve continuar no controle da vossa vida. Guardai a vossa alma. A gente às vezes tem zelo com tanta coisa, tem zelo pelos bens materiais, tem zelo até mesmo por coisas físicas. Às vezes a saúde nos preocupa tanto e a gente quer zelar, a gente quer cuidar da nossa saúde, mas a orientação divina a nós nessa noite é: zela também pela tua alma. Aleluia. Porque o mundo em que nós estamos vivendo é encantador, é atraente aos olhos naturais. Por isso nós devemos preservar a nossa alma na renovação do Espírito de Deus, porque nossa terra não é aqui. Aleluia. Nós estamos passando apenas um período de tempo aqui. A nossa terra está nos aguardando logo mais. Chegaremos na eternidade com o Senhor da glória. Só quem tem esta esperança nesta noite, levante a sua mão ao céu e glorifique a Jesus Cristo. Guardai a sede das tuas emoções. Estamos em um evento promovido
e dirigido pela mocidade. Que coisa gloriosa quando o jovem toma uma atitude como esta, de se aproximar de Deus para adorá-lo, para engrandecê-lo, para buscar a sua presença. E é uma oportunidade singular para que Deus também possa falar aos corações desta geração acerca da sua alma. Oh, aleluia! Porque aonde quer que você esteja, lá estarão as atrações, lá estarão aquilo que te é oferecido e que quer contaminar a tua alma. Mas o Senhor te diz nessa noite: você é Israel, aleluia! Você não é dos amorreus, dos heveus, dos perizeus, você é Israel. Eles se encantam com os deuses deste mundo, porque eles pertencem aqui. Eles se encantam com as coisas desta vida, porque eles são daqui. Mas no dia que você aceitou Jesus, Ele te deu uma visão diferente, uma visão que vai além, uma visão espiritual. Enquanto alguém está olhando apenas para as coisas desta vida, o crente está olhando para uma eternidade. O salvo está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E a ordenança de Deus a nós nessa noite é: levantai os vossos olhos. O Espírito de Deus está entre nós. Eu sinto a presença do Espírito de Deus nessa noite. Quem sente juntamente comigo pode adorá-lo e engrandecê-lo. Aleluia. Mocidade, louve ao Senhor. Mocidade, adore ao Senhor. Salvos em Cristo, adore, porque Ele é digno de toda adoração. Oh, aleluia. Josué vai dizer aos filhos de Israel: guardai a vossa alma. Capítulo de número 24. Josué vai dar mais dois conselhos. No verso 14 ele diz: temei ao Senhor. Eu dizia ainda esta semana na congregação onde estamos: temor ao Senhor, algo tão escasso, algo tão raro. Temor, uma palavra sinônima do medo, mas não um medo como fobia, como pavor. Um medo como reverência, respeito, entendendo a soberania, entendendo a grandeza de Deus e a fragilidade nossa. Temor, reverência. Já dizia Salomão: sábio, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ele está falando de reverência, porque estamos adentrando na presença daquele que é eterno. Infelizmente o temor tem desaparecido, não é apenas da sociedade aí fora, mas até mesmo dentro da igreja de Cristo. O temor parece não mais existir. Deus é um Deus presente. Vamos entender isso nessa noite. Deus é um Deus presente. Presente aonde? Em qualquer lugar que estejamos, Ele é um Deus presente. Deus não está apenas aqui, aleluia, restrito a estas quatro paredes. Deus é um Deus que preenche os céus, a terra e todo o universo, porque Ele é onipresente. Então em qualquer lugar que eu estiver, é preciso proceder com temor, porque ali está a presença do meu Criador, ali estará a presença do meu Salvador. Mas a sensação de uma liberdade enganadora parece que nos aflige quando nós estamos em lugares que parece que Deus não está. Temor ao Senhor. Josué diz: temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade. Aleluia. Abandone os deuses. E no versículo de número 15, que é onde nós queremos mais nos deter nessa noite, Josué vai falar sobre algumas coisas importantes. Veja aí na sua Bíblia, se você estiver com ela aberta. Josué diz no versículo 14: temei e servi ao Senhor. No versículo de número 15 ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: é tempo de decisão. Aleluia. Estamos falando de um homem experiente, um homem que teve a sua vida com Deus, um homem que construiu a sua história de vida ao lado de Moisés, e depois de Moisés, ele é o escolhido do Senhor. Estamos falando de um homem que teve a oportunidade de conversar com Deus literalmente. Mas este homem, ele está dizendo para os filhos de Israel: escolha. Apesar de tudo que ele foi, de toda a intimidade que ele teve, essa é uma decisão individual. Esta é uma decisão particular. Aleluia. E é por isso que eu não posso crer em uma graça irresistível, mas eu posso crer pelas Escrituras em uma decisão. E a partir desta decisão, a graça de Deus, ela me alcança, se eu decidir corretamente. Josué é um grande líder, Josué é um grande homem, Josué é um grande pai, Josué é um grande marido, mas ele diz: escolhei a quem vocês querem servir. Existem dois extremos nos quais vocês podem optar, e existe um que é a minha escolha, mas vocês precisam decidir. Vocês decidam se vocês querem os deuses do passado. Decidam se vocês querem os deuses que estavam lá no Egito, no vosso passado, de onde vocês saíram, onde vocês foram escravos, onde vocês foram afligidos, onde vocês trabalhavam como gente que nem era gente. Escolha a quem vocês querem servir. Se é o passado, então que sirvam aos deuses do passado. Aleluia. Quantos querem voltar ao passado nesses últimos dias? Quantos estão preferindo os deuses do seu passado? Quantos estão preferindo a vida que viviam sem Deus? Aleluia. Josué diz: porém, se vocês querem os deuses do momento, se vocês querem os deuses do presente, oh aleluia, parece uma incógnita, parece loucura o que eu vou dizer, mas nós estamos vivendo um evangelho que parece que está repleto de deuses. E a escolha é nossa, a quem nós queremos servir, a quem nós queremos adorar, para quem nós queremos viver. Tudo aquilo que assume lugar de Deus se constitui em idolatria espiritual. Aleluia. Porque Deus precisa ser o primeiro lugar na minha vida. Deus precisa ser o primeiro lugar no meu ministério. Aleluia. Em tudo que eu for fazer, Deus precisa estar no centro de todas as coisas. Aleluia. Josué diz: escolham, porque eu já tomei a minha decisão. Escolham vocês, porque eu já decidi. Aleluia. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Oh glória. Alamante oremande lagai. Chuide cantarabachere cantalabassu demandarai. Eu já tomei a minha decisão. Eu estou nessa noite com certeza diante de um povo que tomou a sua decisão de servir ao Senhor, de estar com o Senhor. Eu estou nessa noite diante de uma juventude que tomou a decisão de servir ao Senhor, de amar ao Senhor enquanto viverem. Agora, esta decisão de Josué, ela está embasada em pelo menos duas concepções. Primeiro, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 11, ele vai contar resumidamente toda a história de Israel. Ele diz: lembra de Abraão,
Abraão. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem abriu a madre de Sara e lhe deu um filho, Isaque. Foi Deus quem abriu a madre de Rebeca e lhe deu os 2 filhos, Esaú e Jacó. Foi Deus quem foi trazendo do Egito, depois que Jacó prosperou e cresceu a sua descendência na terra do Egito. Foi Deus quem visitou o Egito, tirou Israel. Foi Deus quem nos guiou pelo deserto. Foi Deus quem cuidou de nós até aqui. Foi Deus quem abriu as águas do mar. Foi Deus quem abriu o Jordão. Foi Deus quem fez o maná cair do céu. Foi Deus quem fez a água fluir da rocha. Então eu não tenho outro a quem servir. Ele já fez tanta coisa por nós, que eu decidi que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Porque eu adoro pelo que Ele é, mas Ele já fez tanta coisa por mim, que vale a pena adorá-lo, vale a pena servi-lo, e eu assumo o compromisso de servi-lo cada dia mais. Oh glória, quem pode glorificar o nome dEle nesta noite? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Alá, manderabás. É como se Josué estivesse dizendo: como servir a outro Deus? Como eu quero voltar a servir aos deuses do Egito, ou adorar a esses deuses? Aleluia! Quando às vezes nós, pela fragilidade humana, imaginamos a possibilidade de servirmos a outro, é porque nos esquecemos de quem Ele é e do que Ele já tem realizado por nós. Mas quando nós paramos para pensar em quem éramos e em quem somos hoje, aleluia, a gente entende que é tudo graça, é tudo misericórdia. Vocês não estão aqui porque você é bonzinho, porque você sempre foi uma boa cidadã ou um bom cidadão, não. Foi a graça que te alcançou, foi a misericórdia de Deus que te tirou da lama do pecado e te colocou na tua casa para adorá-lo. Hoje você não bebe cachaça, não fuma maconha, hoje você não está com cigarro na boca, hoje a tua boca é para adorar a Ele, engrandecer a Ele. A tua família é abençoada, então sirva a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele em toda a tua história de vida. Em segundo lugar, a escolha de Josué é pelo seu presente. A decisão de Josué é pautada no que Deus já fez, e a decisão de Josué é pautada no que ele está fazendo. Versículo de número 13, a Bíblia Sagrada diz: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O que Israel estava vivendo era grandioso. O que Israel estava vivendo era extraordinário. Eles saíram de uma escravidão, passaram a caminhar um período onde estava debaixo do cuidado de Deus, e agora eles estão em uma terra. O nome da terra, como nós conhecemos a terra que emana leite e mel, terra fértil, terra produtiva. Tudo que Israel faz, dá, produz, aleluia, frutifica, porque a bênção de Deus era sobre o seu povo. A terra é abençoada. Eu pergunto nessa noite: como está o teu presente? Você vive uma vida abençoada por Deus? Aleluia. Só não percebe muitas vezes isso, e às vezes prefere murmurar,
prefere reclamar da vida, prefere reclamar da situação, mas a bênção de Deus, ela está sobre a tua vida. A bênção de Deus está sobre a tua casa. Aleluia. Josué diz, ele está fazendo. Nós estamos na terra da promessa. Aleluia. Moisés sonhou. Moisés, ele idealizou. Moisés viu de longe. A geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, sonharam, desejaram, quiseram muito. Mas agora Josué, Caleb e aquela nova geração está pisando na terra. Moisés viveu um sonho, Josué vive a realidade. Moisés viveu a expectativa, Josué está vivendo a evidência. A terra é boa, a terra é produtiva. Eu quero dizer para esta geração de jovens que estão aqui nessa noite, grandes homens já passaram por essa terra, deram a sua vida, padeceram muito para que nós estivéssemos aqui hoje, pisando na terra e dizendo, é boa, produz, a bênção de Deus está sobre nós. Homens derramaram seu sangue, deram a sua vida, mas não negaram ao Senhor. Hoje nós temos a alegria de desfrutar do fruto da graça, o fruto da obra destes grandes homens. Por isso nós devemos exultar e alegrar-se no Senhor, porque Ele nos fez viver a realidade de uma promessa. A realidade de uma promessa que muitos desejaram. Aleluia. E em terceiro lugar, a decisão de Josué vem pela autoridade que ele possuía. Ele serve ao Senhor. Ele diz, serviremos ao Senhor. Deus já fez tanta coisa, Deus está fazendo tanta coisa, e eu decido servi-lo, eu decido adorá-lo. Aleluia. Ninguém vai tomar essa decisão por nenhum de nós, somos nós. Devemos tomar esta decisão. Em que está embasada esta autoridade de Josué? Ele diz, ainda que não queiram, aleluia, ainda que não desejem isso, ainda que queiram os deuses do Egito ou desta terra, eu e a minha casa, aleluia, em detrimento da vontade da maioria, mesmo que a maioria, oh glória, parece ser tão fácil influenciado, que hoje é mais fácil você ir no comboio do que você decidir não ir, porque todo mundo está fazendo, então o que que tem que fazer? Porque todo mundo pensa assim, então o que que tem que pensar? Porque todo mundo é desse jeito, por que que eu não posso ser? Parece ser mais fácil ser influenciado do que decidir não ser influenciado. Mas a igreja de Jesus, ela só chegou até aqui porque homens e mulheres não foram como a maioria pensavam, diziam e achavam. Eles decidiram, aleluia, a não ir conforme a maioria. Oh glória, oh louvado seja o nome do Senhor. Seria mais fácil sim para Daniel dizer, todo mundo está bebendo, todo mundo está comendo da mesa do rei, então qual é o problema? Eu não estou em Israel, eu não estou no templo, eu estou longe da minha casa, e eu não vejo pecado nisso, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que ele decidiu, colocou no seu coração e disse, eu não vou beber do vinho do rei, eu não vou comer as iguarias do rei. Agora esta decisão de Daniel, ela não estava alicerçada apenas na fala, apenas no dizer. A Bíblia diz no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, que todos os dias, 3 vezes, Daniel estava a orar, Daniel estava a clamar, porque nenhuma decisão em servir a Deus, ela permanecerá, se ela não estiver alicerçada em uma vida com Deus, de comunhão e de intimidade. Aleluia. Tem muita gente que num movimento como esse diz, é verdade, a partir de hoje eu decido fazer o melhor para Deus, a partir de hoje eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, mas daqui uma semana já esqueceu o propósito
propósito, já esqueceu a decisão, porque não é fundamentada em uma vida com Deus. Mas se nós saímos daqui nessa noite dizendo: eu quero ser melhor para Deus, eu vou fazer o melhor para Deus, e eu vou começar nessa madrugada, tirando o meu período de oração, meditando na palavra e buscando a face do Senhor, não tem inimigo que possa tirar a decisão do teu coração, se assim proceder para a glória de Deus. A decisão precisa ser embasada em uma vida. Josué decidiu e disse: eu servirei ao Senhor. Decida. Ainda que alguém não queira, decida por você. Aleluia. Servir a Deus é uma decisão individual. Coloquemos-nos em pé, em nome de Jesus. Oh glória. A palavra que eu deixo para a mocidade nessa noite é esta.